amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo aqui, mas hoje tem um assunto aqui bem interessante, uma pergunta que me foi enviada que vale a pena repartir aí com vocês. Antes de irmos à nossa pergunta, aquele pedido de sempre, curta o nosso canal aí, se inscreva, compartilhe, comente. Tá certo que esse ano eu fui meio devagar com o canal, mas 2023 está chegando e eu pretendo trazer aí uma série de meditações novas, todos os dias falando da Palavra de Deus com vocês e também outros estudos que poderão surgir. Perfeito? E vamos lá. Respostas de hoje, né? Pergunta que foi feita aqui, eu respondi e quero compartilhar com vocês um assunto bem importante, interessante e relevante para os nossos dias. Você vai entender por quê já já. Quem mandou essa pergunta foi uma aluna da Escola de Formação Teológica da Comunidade Cristã Deus Presente de Votorantim, a Ana Beatriz Oliveira. E o que a Ana está nos perguntando? Eu dei o título para a pergunta dela, vou colocar aqui do lado, né? A morte de Sansão e suas implicações. Ana escreveu o seguinte: a Bíblia relata que Sansão clamou ao Senhor pedindo-lhe que lhe desse pela última vez a sua força. Sendo atendido por Deus, Sansão derrubou as colunas, morrendo com os filisteus que estavam junto com ele no templo de Dagom. E aí vem o questionamento da Ana. Isso foi um suicídio? E se foi, ele foi salvo ou não? Antes, porém, de entrar no assunto, eu gostaria de fazer duas considerações iniciais, que eu entendo ser importantes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. A primeira, quem era Sansão? Vamos fazer um pequeno retrospecto da história do povo de Israel. Israel está no Egito, vão ficar 40 anos no deserto, depois vem a conquista de Canaã. Depois da morte de Josué, haverá um período de 300 anos, que é o tempo dos juízes. Deus levantava homens para liderar o povo de Israel contra os seus inimigos. Sansão foi o 12º desses juízes. Sansão era da tribo de Dan, e os inimigos da vez eram os filisteus, que oprimiram Israel por 40 anos. Sansão lutou contra eles durante 20 anos. Essa é a nossa primeira consideração muito importante, guarda isso. Sansão era um juiz de Israel. Portanto, nós estamos falando de um guerreiro, de alguém que foi levantado por Deus com a missão primordial de libertar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos, da opressão filisteia. Então, esse é um detalhe. Isso foi dado a ele já no nascimento. O anjo que anunciou o nascimento de Sansão aos seus pais disse o seguinte: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, essa era a missão de Sansão, guarda bem esse detalhe, livrar Israel das mãos dos filisteus. E a segunda consideração tem a ver com a questão do suicídio. Se vamos falar sobre esse assunto, importa que entendamos, basicamente o que é isso. Eu coloquei uma definição bem simples aqui, que acho que dá para entender bem. Suicídio, ação de acabar com a própria vida, de se matar. Então, isso é o suicídio. E é possível identificar uma pessoa que tenha tendências suicidas? Sim. Olha o que diz esse texto. Entre as condutas que podem ser um indicador de um suicida iminente, destaca-se a vontade de morrer, com frases do tipo: a minha vida já não faz mais sentido, ou não vejo qualquer motivo para viver. A incapacidade de descarregar os receios e as angústias, o esgotamento resultante da pressão da vida social, o comportamento impulsivo e a introversão acentuada. Sem falar, é claro, também nas questões das drogas. Então, isso é o suicídio. Agora, vamos pensar um pouquinho. Suicídio, ele é pecado? De certa forma, eu diria que depende. Como assim depende? Veja bem, vamos pensar um pouquinho no homicídio. No Velho Testamento, se você olhar aí no livro de Êxodo, vai perceber o seguinte, que às vezes poderia ocorrer, dependendo da atividade, que duas pessoas estivessem fazendo próximos, ou um grupo de pessoas, uma delas causar um acidente que resultasse na morte de alguém.
Não foi intencional, ela não tinha nenhuma rixa com aquela pessoa, ela não foi até ali para matar aquela pessoa, foi um acidente. Então a lei tinha alguns dispositivos que evitavam que essa pessoa fosse tratada como uma criminosa comum. Então, seria tratado de uma maneira diferenciada. Houve uma morte? Sim, mas não foi uma atitude má, não foi uma atitude intencional, é diferente. Então, o homicídio praticado por causa de roubo, ódio, qualquer outra situação, era punido como um crime, mas um acidente não. Então, percebe a diferença aqui? Mas o suicídio também pode ocorrer tal coisa? De certa forma pode. Por quê? Algumas pessoas, por conta dessas situações que eu li para vocês aqui, podem atentar contra a sua própria vida. Mas outras, vamos pensar principalmente em soldados, em guerreiros, às vezes precisavam tomar atitudes que colocavam a vida deles em risco. Eles sabiam que poderiam morrer, mas havia uma missão, havia um porquê fazer aquilo, livrar uma nação, livrar a família e coisas dessa natureza. Então pensa um pouquinho nessa questão. Então essas duas questões é importante a gente ter em mente aqui. Como é tratado o homicídio e a diferença entre aquele que simplesmente quer tirar a sua vida e aquele que precisa arriscar a sua vida em prol de uma missão, em prol de alguém. Agora, pensando nas causas, nas tendências suicidas, pergunto, Sansão foi movido por alguma delas? Será? Quando nós lemos o texto bíblico, daria para dizer que Sansão estaria dentro de alguma dessas situações que eu li para vocês, que indicam uma tendência suicida? O que você acha? A gente vai voltar sobre isso. Então, essas duas considerações eu queria fazer. Quem era Sansão e algumas considerações sobre o suicídio. Vamos em frente. A morte de Sansão e suas implicações. Eu quero analisar isso sobre dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista, a questão da missão de Sansão. Qual era a missão dele? Ele era um juiz de Israel, ele era um guerreiro que tinha que lutar contra os filisteus. Então, dentro desse contexto, eu quero analisar essa questão, se ele foi ou não um suicida. Bom, olha só, soldados não são suicidas. Aqueles soldados que entregam as suas vidas por alguma situação de guerra, de confronto, visando destruir o inimigo, destruir algum opressor do seu povo, ou alguma coisa dessa natureza, eles não são suicidas. Aliás, os soldados são convocados em situações de confronto, e muitos vão para suas missões conscientes de que podem morrer. E sabemos que quantos soldados já morreram, quantos já deram as suas vidas em prol de alguma situação, em prol da paz, em prol do livramento do seu povo. Ao ser derrotado pelos filisteus, Sansão se torna um prisioneiro de guerra. E ali no calabouço, duas coisas ele anseia fazer. E para isso ele precisa que Deus restaure as forças. Quais são essas duas coisas? A explícita é vingar o ultraje sofrido nas mãos dos filisteus. Ele queria vingar o fato de eles terem arrancado os seus 2 olhos. Mas, implicitamente, ele também queria derrotar os inimigos do seu povo. Não tinha como ele fazer uma coisa sem fazer a outra. Percebe? Quando ele destruísse os filisteus por causa dos olhos, ele estaria cumprindo também a sua missão de derrotar os inimigos de Israel. Então nós podemos perceber o seguinte, ele não está simplesmente querendo se matar. Ele está disposto a entregar a sua vida por conta dessas duas causas. Isso não é um suicídio, É diferente. Se Sansão quisesse simplesmente se matar, ele não precisaria das suas forças restauradas. Ele poderia fazer isso de N maneiras. Ele poderia tentar um enforcamento, ele poderia tentar entrar num confronto com um soldado que ia acabar tirando a vida dele. Enfim, não precisava pedir a Deus que restaurasse as forças dele. Quando ele pede isso, nós podemos aqui então inferir que algo mais ele queria fazer. É interessante comparar a atitude de Sansão com a atitude do apóstolo Paulo. Por quê? Porque no final da terceira viagem missionária, lá em Atos 19 e Atos 20, Paulo então ele se dirige para Jerusalém. E a ideia dele era passar por Jerusalém e depois ir para Roma. Porém, antes que ele chegue em Jerusalém, algumas coisas acontecem. Quando o navio dele chega em Tiro, olha só o que está escrito. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali.
E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Atos 21, do 3 ao 4. Por que não queria que Paulo fosse a Jerusalém? Por conta do risco iminente de morte. Se os judeus achassem Paulo em Jerusalém, ele seria morto pelos judeus. E mais tarde, se você continuar lendo o livro de Atos, isso quase aconteceu mesmo. Então, em Tiro já alertaram Paulo. Mas a viagem prossegue, eles chegam a Cesareia. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, o povo estava preocupado com Paulo. Qual a reação do apóstolo? Ele diz assim, Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo era suicida? Claro que não. Mas ele estava disposto a entregar a sua vida, se preciso fosse, por conta da causa de Cristo. Por conta do Evangelho, para cumprir a missão que Deus deu a ele, ele não media esforços. E ele fala isso lá na Epístola aos Filipenses, do capítulo 1. Então, perceba a disposição similar entre Sansão e Paulo. Portanto, do ponto de vista da missão, Sansão não foi um suicida. Ele foi um guerreiro, um juiz que entregou a sua vida para destruir os inimigos do seu povo. E o golpe que Sansão desferiu contra os filisteus foi terrível. Ele destruiu a nata da nação filisteia. Os príncipes filisteus, que eram 5, conforme aparece no livro de Samuel, todos morreram naquele dia e mais 3.000 pessoas. Olha só, os filisteus vão sofrer tanto com essa derrota que vão voltar a perturbar Israel somente nos dias de Samuel. Então, desse ponto de vista, eu vejo que não foi suicida. Ele foi um juiz que estava disposto a entregar a sua vida para destruir os inimigos do seu povo. E, evidentemente, vingando ali também, fazendo a sua vingança pessoal. Agora, vamos para o segundo ponto de vista. Não mais da missão, mas da restauração espiritual. Isso aqui é bem interessante. Sansão, quando nós vemos os relatos, era um homem impulsivo, prepotente. E, por fim, o seu envolvimento com Dalila o levou a um declínio espiritual. Então, aos poucos, Sansão foi saindo da presença de Deus. E essa decadência espiritual, a gente vai perceber no último ato de Dalila, quando já tinha cortado os seus cabelos, ela fala o seguinte: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: Sairei ainda desta vez como danço e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, Sansão não tinha mais a presença de Deus sobre ele. E isso era um grande problema. Então, uma decadência espiritual. O resultado, nós sabemos. Ele foi preso. Não bastasse isso, teve os seus olhos arrancados, porque a crueldade dos filisteus aqui não tinha limites. Pior ainda, foi tratado como um animal de tração e colocado no cárcere para beneficiar os cereais para os inimigos. Então, Sansão chega ao fundo do poço. Triste situação para um homem que foi cheio do poder de Deus. Mas o que acontece ali naquele cárcere? Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aqui, então, motivação explícita que eu citei, Ele queria vingança. E ao fazer isso, ele também destruiria os inimigos do seu povo. E com o arrependimento de Sansão, a sua oração foi respondida. É óbvio que a força dele não vinha dos cabelos, vinha do voto que havia entre ele e Deus. O arrependimento restaurou a aliança que ele tinha com Deus, e com isso as suas forças foram restauradas. Ora, irmãos, se aquela situação implicasse num simples desejo de suicídio, certamente Deus não teria atendido a oração de Sansão. Então, esse é outro ponto importante. Deus não ia ser conivente com um ato que ele mesmo não aprovaria na parte daquele homem.
E a morte de Sansão, nós precisamos entender que ela vai remover 3 afrontas que havia naquele contexto, naquela situação. Primeiro havia afronta ao próprio Deus de Israel. Como assim afronta ao Deus de Israel? Os filisteus estavam celebrando a vitória ali, adorando, oferecendo sacrifícios a um ídolo, a Dagon. Implicitamente, o que eles estavam dizendo ali? Que Dagon, aquele ídolo, era maior do que o Deus de Israel. Tá? Porque é assim que funcionava na antiguidade. Quando uma nação derrotava a outra, é como se os seus deuses derrotassem os deuses da outra nação. Então, é isso que eles estavam declarando com aquela festividade. Nós vemos isso no texto de Juízes. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Os filisteus lutavam por Dagon. E por quem Sansão lutava? Pelo Deus de Israel. Então, se Sansão perdeu, quem perdeu? O Deus de Israel. A gente vê isso acontecer mais tarde, quando os filisteus voltam a lutar contra Israel, inclusive tomam a arca da aliança, lá em 1 Samuel capítulo 5, eles pegam a arca e colocam onde? Ali, diante de Dagon, como que dizendo: Dagon venceu o Deus de Israel. E lá eles são humilhados novamente, Dagon é humilhado, eles têm que devolver a arca e reconhecer que Deus é que estava punindo eles por conta da atitude deles em relação ao povo de Israel, em relação ao próprio Deus de Israel. Então, a morte de Sansão, destruindo o poderio dos filisteus dentro do templo de Dagon, é ali que isso aconteceu, estava mostrando quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que realmente dominava sobre todas as coisas, e a glória dele então está sendo vindicada ali por meio da morte de Sansão. A segunda afronta, ele estava tirando do povo de Israel. Lembra que eu falei? Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos humilhados pelos filisteus. E agora, num ato, Sansão destrói esse poderio. Então está tirando a afronta de sobre o povo de Israel também. E, finalmente, está tirando a afronta contra si mesmo, que ele queria fazer isso, vingar os seus 2 olhos. Os 2 olhos custaram caro aos filisteus, muito caro. Ele destruiu, como eu falei, toda a nata filisteia, todos os governantes filisteus morreram naquele dia, dentro do templo do Deus que eles estavam adorando. Percebe? Então, 3 afrontas são removidas aqui por conta da morte de Sansão, por conta desse arrependimento que ele teve no seu coração quando chegou ao fundo do poço. Então, concluindo aqui, nesse segundo ponto de vista, a questão da restauração espiritual, Sansão também não foi suicida. Ele foi um instrumento de Deus. A verdade, Sansão não precisaria ter morrido. Essa é a verdade. Se ele tivesse andado em retidão diante de Deus. Queridos, alguns pecados que nós cometemos têm consequências inevitáveis. Nós somos perdoados por Deus, nós somos restaurados por Deus, mas não escapamos de algumas consequências. Podemos dar alguns exemplos bíblicos. O ladrão da cruz, ele encontrou com Cristo ali, um dos ladrões, não os 2, mas um deles, encontrou com Cristo, reconheceu o Messias, sim. Foi recolhido ao paraíso, sim. Escapou da cruz, não. Percebe? As consequências não foram evitadas, mas ele foi restaurado espiritualmente. E nos dias de hoje, existem situações que podem ter o mesmo efeito. Uma pessoa que, de repente, praticou roubo, um assassinato e se converte na prisão. É restaurada? Claro, vai sair da prisão só quando pagar a pena. Percebe? Não tem como escapar dessa questão. Homens e mulheres cristãos, às vezes, se envolvem em questões sexuais e que resultam em gravidez. São restaurados? Sim, podem ser restaurados, mas a criança existe. Então, haverá uma consequência que não tem como evitar. Sansão estava numa situação, por conta dos seus erros, que não tinha como ser evitada, mas não foi um suicida. Então, do meu ponto de vista, por essas 2 questões, Sansão não foi suicida. Aí a pergunta da Ana, a segunda parte, se ele era suicida, ele foi salvo ou não foi salvo?
pelos dois pontos de vista que eu apresentei aqui, não cometeu suicídio. Tá? Então não há que você pensar em salvação ou condenação baseado nisso. Agora, é importante dizer também que nós não somos juízes. Né? Falar sobre a salvação dos outros é complicado. Por quê? Porque quem decide sobre a salvação de uma pessoa, em última instância, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós deliberar, dizer, foi salvo, não foi salvo, errou, não errou, está no inferno, está no céu. Não tem, porque o último instante não pertence aos homens, pertence a Deus, é analisado por Deus. Então fica difícil falar em salvação ou condenação sobre alguns aspectos. Então, sem fazer o papel do juiz, eu queria comentar duas coisinhas com vocês. Se Sansão era um juiz de Israel, ele se arrependeu, morreu como um soldado a serviço do seu povo e como um instrumento de Deus, reivindicando a glória de Deus, libertando o povo ali, como nós vimos. Então, queridos, não há o que se falar em suicídio, logo não há o que se falar em condenação, do ponto de vista do juiz de Israel. Sob o ponto de vista da restauração espiritual, como eu já disse, se Deus atendeu a oração de Sansão, mais uma vez nós somos levados a pensar que não se tratava de suicídio. Portanto, não há que se pensar em condenação. Mas existe um terceiro motivo, e esse penso eu ser conclusivo, que nos assegura a condição espiritual de Sansão. E que motivo é esse? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. E ali está escrito o seguinte: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sansão figura na galeria dos heróis da fé. E se ele está entre os heróis da fé, queridos, então ele aguarda a consumação das promessas. E a conclusão é óbvia, ele aguarda junto com os demais, a consumação de todas as promessas de Deus. Se ele tivesse pecado contra Deus, se ele tivesse falhado contra Deus, se fosse um simples suicídio, uma destruição da própria vida, ele não seria considerado um herói da fé. Se ele assim o é porque a vida dele honrou a Deus em primeiro lugar. Ele cumpriu de uma forma ou de outra o que Deus queria para ele. E a vingança que ele queria, na realidade, ele não vai ter lá, ele vai ter isso só na eternidade. Percebe? Então, essa é a minha resposta para você, Ana, e espero que atenda às suas expectativas, tire as suas dúvidas. Se não, manda aí os seus questionamentos, nós podemos continuar conversando. Certo? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem assistindo aqui mais esse vídeo conosco. Não se esqueça do nosso canal. Não se esqueça, 2023, venha participar das meditações conosco. E mais, se você quiser que alguma das meditações do ano que vem seja feita em um texto, num assunto, em algo que você imagina, é só mandar para a gente. Nós vamos fazer aí o Pão Nosso Delivery, sob encomenda, personalizado para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.